Olá, sejam bem-vindos ao curso de Introdução ao Estudo do Direito. A aula de hoje será sobre direito subjetivo. Primeiramente, gente, vamos lembrar, como vimos na aula sobre definição de direito, o que é direito, né? Direito, gente, é a ordenação imperativa, atributiva e coercível da conduta humana, como forma de assegurar valores necessários à regulação da vida em sociedade. Vamos definir também, gente, o que significa o termo subjetivo. Podemos definir como subjetivo tudo aquilo que é próprio ou relativo de algum sujeito. Diante disso, nós podemos aferir que o direito subjetivo é o direito que o indivíduo apresenta em determinada relação jurídica em que possui o poder de exigir de outro uma obrigação na forma da lei, óbvio, né? Para Silvio Rodrigues, o direito subjetivo trata-se de uma faculdade conferida ao indivíduo de invocar a norma a seu favor, ou seja, da faculdade de agir sobre a sombra da regra, isto é, a faculdade das agentes. Também se entende que o direito subjetivo é a permissão legal no qual o indivíduo possui uma autorização para exigir o cumprimento da previsão da norma jurídica a eventual reparação de mal sofrido. O direito subjetivo ele tem algumas teorias que explicam ele. A primeira delas que a gente vai ver é a teoria da vontade. Ela é defendida por Wittgenstein e significa a vontade juridicamente protegida. Ou seja, o detentor do direito ele pode exigir na forma do permissivo normativo que regulou a relação jurídica. Entretanto, existem algumas críticas que são apontadas pela doutrina em relação a essa teoria, no sentido de que há direitos subjetivos que não dependem da manifestação de vontade, como, por exemplo, o caso dos incapazes. A segunda teoria que também é apresentada sobre o direito subjetivo é a teoria do interesse, que é defendida por Ehring, e ele explica que o direito subjetivo é um interesse juridicamente protegido, ou seja, é um interesse da pessoa garantido pelo ordenamento jurídico. Também há críticas em relação a essa teoria, a teoria de Ehring, porque eles entendem que há direitos subjetivos que dificilmente estariam ligados ao interesse, além de que há interesses que não conseguem obter proteção jurídica. A terceira teoria é a teoria mista ou eclética. Ela é defendida por Jelinek. Para ele, o direito subjetivo é aquele que une e se alinha com elementos de vontade e interesse ao mesmo tempo. Ela também recebeu algumas críticas porque ela abarca as duas teorias anteriores, né? Então, as mesmas críticas que foram colocadas, elas foram colocadas nessa. Para Giorgio Del Vecchio, em consonância com a teoria da vontade de Wittgenstein, o direito subjetivo não é o querer, mas a possibilidade de querer, pois para ele não é vontade, mas sim a potencialidade dessa vontade. Ele dá um exemplo de um filho que passa a ser titular de um direito subjetivo, em razão do falecimento do pai, no caso de uma herança. Né? Neste caso, ele entende que mesmo sem o filho saber, existe a possibilidade de querer a herança, porque é uma possibilidade lógica de querer num âmbito relativo, normativo, na verdade, um âmbito normativo. Para Kelsen, tem uma negativa em relação à existência do direito subjetivo. Kelsen nega a existência do direito subjetivo. Para ele, o direito subjetivo seria uma expressão do dever jurídico, ou seja, reflete o que é devido em relação à norma, simplesmente isso. Kelsen defende que o que se chama de direito subjetivo nada mais é do que a própria norma jurídica. Ele atribuindo assim essa norma jurídica a alguém o poder jurídico correspondente ao dever que nela já está contido. Contudo, o entendimento majoritário, gente, enfim, da majoritária da doutrina, é que o direito subjetivo é a prerrogativa que uma pessoa tem de exigir o cumprimento do preceito jurídico, conforme o ordenamento jurídico. Beleza? Então a gente chega ao final de mais uma aula, gente, onde a gente aprendeu os conceitos atinentes ao direito subjetivo. Na próxima aula nós daremos continuidade a esse estudo, mas falando sobre o direito objetivo. E não esqueça aí de dar um like pra gente, se inscreve no canal, para ajudar a gente a crescer aqui, a fortalecer o canal. E quem tiver a oportunidade de querer aprender um pouquinho mais sobre direito constitucional, vou deixar na descrição também o link do meu curso que está lá na Udemy. É só clicar aí, você vê lá o preço, se quiser conversar comigo para reduzir um pouco, pode falar também. Então, gente, vou esperar vocês até a próxima aula e, não esquece de dar like.